Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Hoje eu vou fazer a vontade do Lucas. Sejam bem-vindos a mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que a gente tenta trazer novidades do que está rolando na cena nacional do RPG. Se você já estiver conosco aqui no chat da Roxinha, desejo a vocês boa noite. E se por acaso vocês forem nos assistir na Vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O que importa é que você esteja confortável para nos acompanhar. Lucas, tá bom assim desse jeito? Tá, é que hoje a gente vai debater sobre regras, então é por isso que ele seguiu assim, bonitinho, que bom, né? Acho que eu vou chamar tu mais vezes, Rafael, que aí ele faz isso. Bem, bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Quem não iniciou do jeito que sempre inicia fui eu, mas isso faz parte, né? E quem é o caótico sou eu, né? Quem é o que segue as regras é o Raga. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Jogo pela Regra, que é um livro que é uma coletânea com vários autores para falar justamente sobre regras tanto de RPG e tanto de LARP. E quem é a melhor pessoa que organizou todo esse trabalho, que organizou todo esse pessoal, que idealizou esse projeto, do que o próprio Rafael Vasques, que está aqui conosco. Então dá uma boa noite aí pra galera, Rafael. Boa noite, ou boa madrugada, ou bom dia, ou boa tarde, né? Para seguir os parâmetros aí do Raga. Bem, então nós vamos passar para o Raga para ele começar a mostrar um pouquinho da campanha. Depois a gente vai estar com uma roda de perguntas aqui em cima do Rafael. Aí a gente vai para o momento da Raja RPG para a gente poder indicar músicas referentes com destaque. Depois a gente vai falar do nosso ranking da semana com os financiamentos coletivos. Depois a parte de despedida, onde a gente fala o que a gente fez na semana, o que vai fazer nas próximas, de repente algo que esqueceu, as nossas redes sociais e a nossa despedida formal. Então, Raga, é com você. Bom, Aí a Tati tá de volta. Tá sim, tá aí com a gente de novo no chat. E ela inclusive pintou o cabelo, viu? Amanhã não, no sábado, quando ela for participar do RPG com o Jambu, ela já vai estar já exibindo as novas cores de seu cabelo. Enfim, vamos agora falar de O Jogo pela Regra, de Rafael Carneiro Vasques, ou para quem for mais íntimo, chama de Raka. Essa campanha já tem o que? Mais ou menos uns 7, 8 dias que já começou. E já está com 93% da meta, próximo da meta, que é de R$3.000. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Dá sim uma animada muito bacana saber que o projeto logo logo estará financiado. E aí vamos olhar aqui rapidinho na página. Temos aqui explicações. Depois vocês vão ler com calma, falando sobre o projeto, quem participa do projeto e os capítulos que endereçados a cada uma dessas pessoas. É curtinho o volume de informações, mas eu posso atestar aqui, junto com o Lucas, que esse projeto, essa campanha, é uma campanha séria por uma pessoa super responsável, que é o Rafael, que está aqui conosco. Então, se você não conhece o trabalho dele, mas ficou interessado na proposta, pode ir fundo, que a gente dá aqui deposita a nossa fé no trabalho do Rafael. E aí agora eu me viro para ti, Rafael. Eu fiquei com a impressão de que o Jogo pela Regra está muito parecido como se fosse um journal, ou como se fosse uma revista de artigos em que autores estão trazendo seus estudos, suas análises, suas observações sobre o que eles já fizeram diante de um determinado estudo de caso. Tô passando longe, tô errando feio, como é que tá a minha situação? Cara, bom, antes de mais nada, obrigado pela confiança. Quem participou já do meu financiamento coletivo anterior, o Perdição Troiana, que é um LARP, né?
já foi entregue, né? Os livros foram entregues, o jogo pela regra, o livro ele já está pronto, ele já está com o orçamento feito, né? Então ele está praticamente pronto para entrega, né? E fazer alguns comentários, então, né? Antes de mais nada, eu comecei esse projeto no final de 2002, desculpa, no 2022, 2023 e começo de 23, tá? Eu trabalhava numa escola, eu sempre acompanhando, eu estou desenvolvendo um RPG com amigos, né? Chamado Ubris RPG. E para criar esse RPG a gente discutiu muitas regras, fez muito teste, mudou dinâmica, buscou coisa, reescreveu. A gente tem uma versão do Ubris pronta, que 100 páginas, que a gente escreveu, 100 páginas só texto, que depois ia para diagramação e etc. E a gente falou, não, vamos parar e vamos reescrever, e vamos colocar tudo de novo, e vamos redesenhar. E esse processo eu falei, cara, foi uma coisa tão legal, uma troca, a gente discutia e debatia e testava, e falava, cara, isso daqui é um problema. Aí alguém falava assim, cara, eu fiz isso daqui. Então, todo esse processo de construção, a gente conseguiu construir um jogo muito diferente. Tá? A gente conseguiu construir um RPG conscientemente bem diferente do RPG tradicional, tá? E eu pensei, cara, tem muita gente fazendo isso, né? Tem muita gente bolando coisas e criando coisas e batendo cabeça. Seria tão bom se a gente unisse tudo isso e que as pessoas pudessem falar das regras. Olha, cara, por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu escolhi isso daqui? Qual foi o caminho que eu fiz? E aí eu percebi basicamente que, cara, seria legal chamar. E assim, como na 2022, 2023, eu tinha sido demitido da escola, e eu pensei, cara, eu vou fazer esse livro, porque assim eu me mantenho em movimento, é uma coisa que eu acho importante, é uma coisa relevante, e isso é uma coisa também que né, eu estou interessado, que eu quero, e é um projeto, até eu me restabelecer, né, eu vou manter, eu vou elaborar, que é uma atividade, né? É o primeiro livro de design de RPG e LARP do Brasil, né? E não só o primeiro livro de design e RPG do Brasil, mas é o primeiro livro de design e RPG publicado no Brasil. A gente não tem nenhum livro estrangeiro publicado. A gente tem livro de game design, que pode falar de RPG, mas RPG ou LARP lançado no Brasil, a gente não tem. Muito bom. Lucas, Cara, isso pra mim é adorável, porque muitas vezes a gente quer um auxílio para debater. A gente quer uma coisa boa que tem aqui no Brasil é a proximidade que tem com os autores, né? Tem vários autores ali, principalmente os que você juntou aqui da galera, são pessoas que você tem como entrar em contato e conversar com eles, né? Mas algo escrito em cima de regra realmente não tem, entendeu? E o que tu juntou aqui, eu acho que é algo formidável, entendeu? Algo que muitas vezes a gente precisa ter, porque ele dá isso daqui tranquilo para você levar em uma escola. Eu faço palestra com amigos da escola, né? Então, eu chegar e levar isso aqui para uma sala de aula, para um professor mostrar na sala de aula, o próprio professor mostrar, cara, isso daqui é essencial, entendeu? Então, antes de tudo, antes de eu fazer a minha pergunta, eu já te dou os meus parabéns nisso daqui, nesse livro. Eu já te dou meus parabéns, principalmente pelo simpósio que eu te acompanho já há um tempo. Te acompanho desde a época quando a gente começou com o Dia Nacional do RPG, que aí tu também participou com a gente várias vezes,
né? Com o Jaime, com o Hagabashi aqui, a Viviane. E, cara, é muito bom ver isso. Eu acho que é essencial. E aí a minha pergunta justamente é, como que foi esse início? Você que procurou eles que procuraram você, foram pessoas que de repente foi uma indicando a outra. Como que foi esse início para poder formar esse livro? Seu bandido, tu roubou minha pergunta. Ah, que bom! Que bom! Primeiro eu preciso fazer só uma resposta que eu não dei para o Raga. A Hum, ideia de ser né, uma revista mas como eu não sou uma editora e como eu não sabia se ia funcionar, eu falei, eu vou lançar um livro. Ou Uhum. seja, se der certo, eu lanço o volume 2. Boa. E aí a gente já tem uma identidade visual, a gente já tem ali uma certa reputação, a gente vai abrir ali discussão, né? Então, a minha ideia é lançar mais de um. A minha ideia é começar o financiamento bater, entregar, começar a convidar outras pessoas e fazer movimentar para o volume 2 e depois o volume 3 e fomentar a discussão sobre o design de RPG e LARP, Boa. né, no Muito bom. Brasil, tá? Então esse é um ponto de desculpa, eu comecei a falar e eu esqueci. Sobre isso, assim, eu não sou o primeiro a falar de design de RPG e LARP, né? Então a gente vai ter aí o, o Júlio Matos falando né, com o Botequim dos Jogos, as Caquitas, né, que é a Renata, a Renata, que sempre estão falando de jogo, o que, que essa regra faz, etc. O Jorge Valpassos, né, não preciso nem comentar, mas eu fui convidando, assim, né, eu fui vendo gente que eu estava tendo mais contato na época, né, que eu falei, como eu fiz o projeto no momento, é uma coisa que eu pensava já, mas eu falei, cara, eu preciso fazer isso agora. Eu fui procurando pessoas que eu tenho uma proximidade maior e que eu sei que já fizeram algum jogo, que a gente trava algum contato, né? Principalmente naquela finada rede social chamada Twitter, né? Que acabou, não existe mais. O que existe é outra coisa, né? O que existe agora o X é outra coisa, não é mais Twitter. é. E, e aí eu tinha muito contato com eles, né? Então eram pessoas que me seguiam, que eu seguia, que às vezes a gente conversava, que falava alguma coisa de jogo, e aí eu mandei o convite. Eu tive muito cuidado para mandar e-mail individual um por um, então assim, eu não mando e-mail para todo mundo, porque eu evito compartilhar a informação dos participantes entre os participantes, tá? Uhum. Assim, pelo amor de Deus, não tem nada, eu não estou desconfiando de ninguém, eu não estou falando que ninguém faz nada errado, mas eu quero garantir que as pessoas tenham privacidade, elas estão participando de um projeto e então eu mandei e-mail separado, contato no Twitter, né? E aí eu pegava o e-mail e a gente ia se comunicando por e-mail. Então eu nunca fiz assim uma rede, pô, sei lá. Você fala assim, nossa, o Júlio Matos. Ah, o e-mail dele está aqui. Eu vou pegar e vou mandar e-mail para ele. Comigo você não vai conseguir e-mail dele. Você vai ter que procurar ele. Você pode me perguntar: olha, você consegue falar com ele? Pô, posso conversar. Mas então, assim, eu tive muito essa preocupação de preservar o espaço de cada um, tá? E aí eu fiz uma proposta, né, que cada um escrevesse de 5 a 10 páginas, descrevendo o porquê criou uma regra para um dos seus jogos, tá? Escolhe um jogo e explica a regra. Porque se a gente fala, explica o seu jogo, o cara vai. 10 páginas é Nossa. pouco. Então a gente teve, né? E aí eu recebi os artigos, né? E os artigos, assim, nem todos seguem o padrão que eu propus, tá? A Mônica de Faria, ela mandou um artigo acadêmico que eu achei ótimo, que eu achei, pô, cara, muito legal, porque você está discutindo a parte acadêmica. O jogo não é sobre isso, mas a gente já traz uma discussão acadêmica sobre.
O, a Viviane e o Matheus, eles escreveram um texto sobre hackear regras de RPG para jogos educativos. Eu falei, cara, não é o tema do livro, mas faz muito sentido, né? O Leandro Godoy, ele entregou um arquivo um pouco menor do que as 5 páginas. Eu falei, cara, fechou, vamos embora, né? Não tem o menor problema. E o Jorge Valpassos pegou as regras e virou de ponta cabeça, né? Esse é o Jorge. Valpassos, pô. E aí, meu amigo, você quer que eu faça o quê com o Jorge Valpassos? Eu falo, não, ô, Jorge, eu não quero isso. O texto ficou bom, tá? Então, assim, ele virou de ponta cabeça e o texto ficou bom. Então, e aí eu pensei, falei, cara, a gente está fazendo, tem aqui uma regra, mas se você tiver uma variação e um texto bom, um texto bem feito, um texto coerente, instigante, vamos meter bala, né? E o Eduardo Caetano também, ele meio que, ele também foi por um outro olhar, né? O Eduardo Caetano colocou ali uma questão o quanto que os objetos, ele usa objetos para criar seus RPGs, né? Então, o quanto que os jogos dele, ele sempre coloca algum objeto para intermediar ali nas regras, etc. Mas que também tem muito isso, né? O olhar do game designer, né? Do cara que olhou e falou, opa, mas foi isso, e aí o tempo foi passando, eu recebi artigo de um, artigo de outro, aí teve gente que às vezes atrasou, aí eu mandei, olha, você ainda quer? Tal, não, eu quero, tal. Deu uma atrasadinha, eu também, aí logo em seguida eu já peguei muita aula, fui organizar o simpósio. Organizar, gente, sempre co-organizar, tá? Não fiz nada sozinho, mas é o trabalho, né? Você tá junto, você tá lá, gravando entrevista, preparando, e o livro foi ficando de lado. Agora, no começo do ano, eu olhei e falei, cara, o Eduardo Caetano entregou a diagramação. Eu falei, putz, eu vou lançar agora. Eu vou lançar agora. Porque se eu ficar enrolando, se eu ficar esperando, eu vou ter tempo de montar, que nem, se você vai ver a página eu escrevi pouco texto. Por quê? Eu falei, cara, eu preciso lançar isso rápido. Eu preciso lançar isso rápido. Se eu, o feito é melhor que o perfeito. Então vamos lá, tá aqui, cara, esses são os nomes, essas são as pessoas, a gente vai discutir isso, tem aqui a regra, e vamos embora, e vamos embora. Então, eu não tive tempo de gravar nenhum vídeo assim promocional, né, falando o que que é, tal, porque é isso também, né? Eu sou professor, sou pai, eu acaba tendo uma série de demandas, né? Que são muito complicadas nessa questão do tempo, né? Mas tá tendo, né? Eu acho que uma aceitação boa tem 13 dias, né? Como eu coloquei 60 dias, em 13 dias a gente está quase batendo. Eu acho que vai, né? Eu acho que vai bater. Eu sou aquele. Faltam 5 pessoas. Ah, mas você acha que não vai 5? Bom, enquanto não bater os 5, eu acho que pode ser que não aconteça, né? Mas foi isso, e todo mundo foi, lançou. Eu lembro até, teve um dia o Júlio Matos, ele postou alguma coisa assim. Putz, ele postou no Twitter, ele mandou o texto, e no dia seguinte ele falou, nossa, gente, ontem eu tomei um vinho. Aí eu mandei mensagem para ele, Júlio, tome mais vinho. Por quê? Olha, toma vinho, pô. Você tomou vinho e me mandou um texto. Vai tomando, Júlio. Tá? Vai tomando. E assim, foi isso, né? Foi isso. Esse foi o processo. Show. Cara, uma coisa que eu vou contar aqui, espero que o Marcos não me xingue. Eu entreguei para um integrante meu, né, para ele ler as regras do Valpassos. Leu Lições dos Ceifadores. Aí ele chegou, primeiro ele falou assim, cara, eu tô adorando o livro, eu tô devorando, eu tô enlouquecendo com o livro, né? E o Marcos é a nossa parte das regras do RPG. Né? O nosso RPGista é o Marcos. Tá. E aí, de repente, ele chegou pra mim assim, Malk, eu não sei se eu vou conseguir narrar o jogo do Valpassos, cara. Eu tô com medo. Eu falei, cara, relaxa. Eu te entreguei pra você ler. Se você vai narrar ou não, não tem problema.
entendeu? Mas é justamente a parte caótica que o Marcos ficou de cara, eu tô devorando o livro, é justamente o que o Valpassos faz com a gente. Então eu adorei. Eu adorei quando tu falou da parte do Valpassos. Porque o Valpassos ele faz justamente isso. E do Eduardo Caetano, antes de eu passar por Raga, tá, gente? O Eduardo Caetano, eu tive uma entrevista com ele pela Mipo Status, que a gente tava falando do Baralho de Gato. Aí ele tava falando dos jogos abstratos. Cara, que live é muito... Porque você pega assim, você vai pensar de jogos abstratos, jogo da velha, gamão, você vai pegar aqueles jogos antigos e o modo dele conversar contigo, tu já vai criando o jogo. Então, e não importa se de repente é um jogo de RPG, se é um jogo... Eu tenho o meu brinquedo favorito do Eduardo Caetano, cara, é um dos meus RPGs de coração. É um dos meus RPGs de coração que eu tenho. E ele sabe, eu falei isso pra ele, eu falei, cara, é um dos meus RPGs de coração, é o teu RPG. Então, você trouxe muitas pessoas gênio pro teu livro, que eu adorei, eu tô doido pra ver já o volume 2, volume 3, os outros volumes que tu vai fazer, cara. Bem, Raga. Vamos lá. E Rafa, eu vou fazer aqui uma análise paralela para uma situação que eu vivo hoje aqui no estado do Pará, que eu iniciei o meu mestrado na área de engenharia naval, lido com professores muito bons da área, e o doutorado que eu estou fazendo seguiu também por esse caminho, mais voltado para recursos hídricos. E lá na Naval eles iniciaram esse projeto de livro, eles mesmos chamam de livro, mas era exatamente como tu falaste, eles precisavam dar um passo inicial, de trazer reflexões, análises, estudos em torno de hidrologia, navegação de interior, que são as navegações de rios, que a gente mora na região amazônica, é o nosso maior potencial, a navegação hidroviária, e infraestrutura de hidroviária. E aí eles chamavam todos os pares para trazer estudos, inclusive os mestrandos e os doutorandos. Eles conseguiram fazer o livro 1, o livro 2, que eu consegui publicar o meu artigo no 2, e vão agora lançar o 3, já focando na COP30. Eu também vou ter um artigo lá sendo publicado no livro deles. E eles estão quase virando uma revista. Eu dei essa volta toda, Raca, porque se tu seguir o mesmo caminho que eles estão seguindo, por mais que seja um espaço muito grande entre o volume 1, volume 2, 3 em diante, tu vais estar dando passos para criar uma regularidade de uma revista que eu acho que tem tudo para dar muitos frutos aqui no Brasil, que como tu falaste, não tem nada ainda. Não tem nada. E o que não falta, eu sou aqui rato de assistir vídeo de YouTube de vários canais, o que não falta é gente comentando as suas experiências desenvolvendo game design. Por exemplo, a Luluzinha faz isso constantemente no canal dela. Eu vejo de vez em quando o Júlio Matos fazendo comentários nas participações que eles faz em outros canais. O Valpassos, pelas postagens dele no Twitter, no Blue Sky, em outras redes sociais que ele participa, ele faz lá meio que um relatório do que ele fez no final de semana de game design. Ou seja, produção humana tem, só precisa haver um movimento para que isso seja organizado, condensado, preparado e publicado. Cara, tu tens aí uma mina de ouro na tua mão, não no sentido capitalista, mas no sentido de produzir conhecimento, produzir cultura e produzir reflexões para pessoas como eu, que não gosta de game design. Eu acho um saco discutir game design, mas se vier já alguém com uma reflexão já concebida, formada, porque, Lucas, para a pessoa chegar nessa reflexão, foi muito teste, foi muita reflexão, foi muito tempo verificando se isso dava certo ou não. Esse processo eu não suporto fazer. Eu já quero pegar o bichinho pronto.
Então, Gente, não, detalhe ah, de uma coisa. Eu sou a parte do cenário. Eu amo ler o cenário, eu amo ler livros que é focado somente em cenário, ou que tem muitas vezes que eu pego, eu deixo o Fernando de cabelo em pé do projeto, porque o Fernando é das regras. Eu sou a parte de cenário, eu sou pela parte da lore. E aí, na hora eu vou lá, eu mudo a regra do nada, ou literalmente eu dou uma de Poran Yugi, como eu sou chamado no projeto. E aí o Fernando assim, cara, mas onde tá isso na regra? Eu. Aí depois, quando a gente termina, eu acabei de inventar. Ele, filho da. mas enfim, deixa eu retomar aqui. Aham. É porque, justificando, eu sou muito mais em favor da narração. Eu gosto de contar histórias. Para mim, o sistema é só para dar suporte para que a história seja contada. Me dá pira na mente quando alguém quer começar a discutir regra. Nossa senhora, é agoniante para mim. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pro Rafael. Cara, como eu disse, tu tens uma oportunidade de ouro nas tuas mãos. Fico aqui na extrema torcida para que, assim, o volume 1 vai dar certo, já tá dando sinais que vai dar certo. Fico na torcida que o volume 2 venha a dar certo, volume 3 e assim por diante. E aí eu me viro pra ti. Cara, eventualmente tu vai ter que montar uma banca avaliadora, porque o negócio vai ficar sério. Tu tens planos para que isso possa ficar um pouco mais sério diante de tudo que eu falei agora? Não, não. Eu não tenho planos porque é isso. O meu plano agora é o imediato, Sim. sabe? Como eu não sou uma editora, né? Eu sou uma pessoa que teve a iniciativa de começar um projeto. Eu não vou, assim, eu não vou sonhar daqui a 3 livros. Eu Uhum. acho que assim, ainda tem muita gente boa, com muito jogo legal, diferente, doidão que daria para chamar. Você fala assim, nossa, esse livro um tem pessoas maravilhosas, e eu concordo, mas tem pessoas maravilhosas que ficaram de fora. Uhum. Porque facilmente você consegue montar mais um livro com 15 pessoas que escrevem jogos maravilhosos. Aí você vai falar, poxa, mas por que se chamou? Porque é material físico, né? Sim. Eu não vou fazer um calhamaço de 500 páginas. E ninguém vai ler o calhamaço de 500 páginas. Bom, vai ter, mas é melhor a gente dividir. Agora, Raga, eu preciso me contrapor a você, Diga. com todo respeito. Manda. Eu acho que assim, a narrativa, ela é direcionada pelas regras. Sim, sim, sim. Eu não, Então, eu, assim, eu não discordo. é que você falou que você não gosta do game design, você gosta da narrativa. Isso. Mas, por exemplo, na confecção do Ubris, tem 3 sociólogos, tá? 3 sociólogos. Então, você imagina a quantidade de teoria sociológica que rolou nas discussões. Cara, é pegar livro, quantidade de. Se você pegar o grupo do WhatsApp do Ubris, quantidade de foto de trecho de livro anotado, gente, olha isso daqui e tal, papapá, e vai e discute, tira foto. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E, por exemplo, em determinado momento a gente falou, cara, o jogo não pode ter ponto de vida. O jogo não tem ponto de vida. Porque é um RPG político, né? De narrativa sociológica. O que mais importa não é se você vai morrer. Eu acho assim, qualquer jogo que você colocar ponto de vida, o jogo se torna sobre morrer, matar ou morrer. O Ubris você não tem ponto de vida. O que você tem no Ubris? Olá, Raga, você é de Belém, né? Isso. Aí você começa a fazer luta em relação ali de preservação ambiental, você começa a enfrentar alguma resistência política, né? Você começa a gerar problema na cidade. Você, você tem família? Você Sim. tem, você tem o quê? Filho, esposa. Filhos, esposa. Aí você recebe uma ameaça na escola do seu filho. É muito pior do que alguém te causar ponto de vida, não é? Com certeza. Isso daí vai te colocar a pensar, cara, eu não sei se eu devo continuar. Uhum. E a gente discutiu muito, falou, cara, não é ponto de vida, são filos, amigos, entes queridos. Esses são seus pontos de vida. E conforme a tensão do cenário vai acirrando,
vai começando a, digamos, que o conflito do cenário. Então você tem assim no jogo fichas dos grupos, cada jogador faz parte de um grupo, escolhe o grupo, e os grupos estão em conflito um contra os outros. E esses conflitos um contra os outros, eles começam a gerar conflitos entre pessoas. Então, conforme as situações das cenas vão ocorrendo, o cenário, entre aspas, vai se poluindo e começa a escapar para sua ficha de personagem. Que aí o seu Nossa, vínculo com as pessoas está sofrendo. Você está entendendo? Então, assim, por que que você está sofrendo? Cara, porque olha o seu grupo como está enfiado nisso. A gente jogou um jogo sobre os jesuítas no Japão. E aí a gente colocou o grupo dominante, os samurais, o grupo opositor aos samurais, os Ronin, tá? A gente colocou os monges budistas como aliados dos samurais, e a gente colocou em oposição aos jesuítas. Né? Os jesuítas estão querendo acabar com o budismo, enfraquecer o budismo, catequizar, e ainda os dois últimos grupos, camponeses e comerciantes, numa disputa por recurso, né? Os camponeses, os comerciantes estão querendo pagar menos, cada vez menos, e ali está numa visão muito econômica, né? Eles estão numa treta ferrada. E tinha uma jogadora que ela era uma monge budista, um dos filhos dela era um samurai, e o outro filho dela era o irmão dela, que era o camponês. E quando ela chega na aldeia, o irmão dela está sendo batizado por um jesuíta. E aí começa o quebra-pau, e aí começa. No Ubris, você não tem combate. Assim, você pode atacar alguém, mas você não tem assim, eu tenho. Na verdade, você tenta gerar uma consequência na ação. Eu quero subverter as pessoas. Eu quero motivar as pessoas. Eu posso motivar fazendo um discurso ou matando o guarda. Tá? Você pode matar pessoas, você pode agir de forma violenta, mas a violência, ela tem um motivo dentro da história, né? Então você fala, eu quero libertar o meu pai que está sendo preso, então eu vou matar o guarda para libertar. Entende? Então, é nesse sentido. Então, eu acho que assim, a regra, e essa eu acho que é a grande discussão do game design, a regra vai te levar para a narrativa, né? Sim. Então, Tu me permite só me fazer explicar um pouco mais? claro, Não é claro. discordando de você, só para me explicar o porquê que eu não. Deixa eu só explicar melhor. Minha agonia hoje é com sistemas complexos, que porventura é onde eu estive imerso por décadas dentro da minha vida de RPGista. E eu tenho evitado sistemas complexos, tanto é que eu estou começando a pular fora de narrar World of Darkness, porque ele está ficando complexo demais para o que eu começo a gostar hoje. E eu estou me focando mais para jogos simples, porque eu não quero passar 10, 15 minutos discutindo se a regra é assado, cozido ou frito. Eu só quero fazer e jogar. Eu quero ver a história rodar. E quanto mais simples para mim, melhor. É mais ou menos isso. Desculpa que eu não tinha me explicado Não, direito. não, não. É que eu acho que cada, cada sistema tem a sua beleza, né? Claro. Por exemplo, o Ubris, não vou te falar que ele é um sistema simples, porque você precisa aprender como ocorre essa mecânica. Que, o que é Ubris? Ubris em grego é desmedida. Então, a desmedida, como os grupos têm poderes políticos, econômicos, sociais, militares diferentes, você tem uma distribuição de pontos diferentes dos grupos. O que é Ubris? É uma ação desmedida. E o que significa isso? Quando eu vou fazer um teste, eu vejo que meus dados não são suficientes, eu vou tentar fazer uma ação desesperada. Por que meus dados são suficientes? Porque eu não tenho formação para isso. Então, eu sou o cara que vou tentar
organizar sei lá, uma atividade militar, mas eu não sou militar, mas eu vou, cara, eu vou lá, eu vou pegar, eu vou elaborar, então eu pego os pontos do meu grupo e cada ponto eu transformo em 2 dados extra para o teste. Só que quando eu ajo contra a formação do meu grupo, eu estou gerando uma tensão no cenário. Então, por isso que o ponto do meu grupo usado, ele vai para a ficha de conflito. Porque as pessoas falam assim, como assim um professor fazendo isso? Como assim um professor organizando resistência militar? Como assim? Isso gera incômodo. E ao gerar incômodo, as pessoas vão reagir de forma negativa aos professores. E conforme o sistema, você vai acumulando esses pontos de conflito, o conflito começa a atingir as pessoas próximas. Então, assim, ele é um mecanismo complexo, não vou falar que não é, mas ele te permite construir uma narrativa que, assim, ele é muito rico, porque é o vínculo do micro, a minha vida, com o macro, a sociedade. A sociedade influencia a minha vida, mas eu posso influenciar a sociedade. As minhas ações podem gerar mudança, né? Então, é essa dinâmica. E para isso, a gente tem, não, cara, eu peguei tanto jogo de política para ler, muito jogo, principalmente gringo. E a gente tinha um incômodo muito grande. O incômodo número um é: vamos fazer um jogo de revolução. Então é isso aí, galera. A gente vai pegar em armas, a gente vai atirar e a gente vai destruir e libertar o mundo, como se fosse fácil. Ou você tem aquele pessimista. Cara, a vida é uma porcaria, a situação social é uma porcaria, você vai morrer. E o jogo é isso. Né? Tem um jogo Dog Eat Dog, não sei se vocês chegaram a ouvir Não. falar, que é de Eu já colonização. ouvi. O jogo é brutal, ele é sensacional, mas ele é brutal, tá? Ele é brutal, mas ele é ótimo. Aí a gente falou, pô, é legal, cara, mas parece que falta a fagulha de resistência. Aí quando você pega o outro que só fala de resistência, você fala, cara, mas parece que é a vitória constante. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E demorou muito para a gente chegar a esse equilíbrio, né? Mas enfim, vocês vão no DOF ou não? Eu tô mudando de assunto. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou. Agora é minha hora. Enfim, eu vou. Então a O gente faz Raga, o uma... Raga a primeira vez vai e eu sempre vou todo ano com o pessoal da Dinga, né? Tá. O pessoal da. Eu vou estar lá sim, eu vou estar lá de lampião. Ah, não, fechou. Então a gente pode jogar uma mesa de Ubers. Pronto, fechou. Eu levo Em lá. troca, eu quero Maravilha. bater uma foto contigo, tá? Fechou. É que eu decidi que eu vou fazer o meu álbum de fotos do Dolph. Ah, legal. Eu fiz um ano, mas eu acabei não publicando nada. Ó, que vergonha. Que vergonha. Não, porque Quem sabe é só pra explicar, vai ser a primeira vez que eu vou e eu acho que a última, porque o custo que está saindo é um negócio assim absurdo. E olha que eu consegui pegar passagem na promoção. Tá. Enfim, Lucas, tá contigo. Cara, não, só respondendo essa parte do DOF. Cara, eu fiz eu tiro um monte de foto com o pessoal. Aí eu tiro foto dos jogos que eu recebo. Aí eu tiro foto com as coisas, com as ações que eu faço. Aí eu vou demorar um puta de uma cota pra colocar as fotos, porque é muita foto que acontece no DOF. E aí tem foto até hoje do DOF retasado que eu não coloquei no perfil. Entendeu? E teve jogo que eu acabei vendo depois que eu tava jogando já o jogo. Eu já tava falando do jogo e eu falei, gente, eu não coloquei o jogo que eu recebi no DOF. Eu falei, velho, ainda bem que a pessoa ela já ficou animada vendo jogar o jogo, né? E não me perguntou por que eu não postei quando eu recebi do DOF, né? Tanto que ano passado eu só postei as coisas que eu recebi do DOF. Tá. Que eu voltei com uma mala imensa. E vocês estavam falando coisa de regra, uma coisa que eu achei interessante.
não é exatamente de RPG. Mas esses dias tem um jogo da Maloca que eu fui pegar pra jogar. Era um jogo que a gente não conseguia jogar. A gente entendeu o jogo, mas a gente não conseguia jogar. Eu não vou falar qual que é o jogo, Uhum. né? E eu adorei a temática. É uma temática que toca pra caramba no meu coração. E aí eu falei assim, velho, eu preciso jogar esse jogo. Aí peguei a minha filha pra treinar esses dias, né? Já que ela vai participar junto comigo dos eventos, tudo. E aí eu falei assim, vamos pegar esse jogo aqui. Quando eu fui jogar com ela, eu fui explicando e fomos jogando, eu consegui do nada. E aí, tipo, ela ganhou duas vezes de mim em seguida. Porque ela demorou um pouquinho pra pegar as regras, mas ganhou. E aí na segunda ela foi e ganhou disparado e ela explicando as regras. Aí eu falei, caraca. E aí, tipo, quando a gente jogou nessa segunda vez, foi um bagulho tão simples dela explicando as regras, que foi tão fácil. E aí você acha complexo e não era. Era um bagulho muito simples. E eu fui pegar de um jogo da Potato Cat que eu tinha jogado com o mesmo estilo da virada das cartas, que eu fui começar a entender. E eu falei pra ela. E eu não tinha levado esse jogo. Então, eu acho que é muito bom quando você não fica preso em um sistema. A minha bronca com o pessoal de D&D, e eu falo aqui toda vez, é justamente isso. O pessoal que fica preso no sistema, não quer sair dele, entendeu? Aí reclama de regra e vai lá, olha, mas no livro tal, página tal, do volume tal, do ano tal, tá desse jeito. E aí a gente tá em 2025. A regra que ele tá discutindo, a regra de 90 é de 87. Tô inventando uma data, gente, mas só para vocês entenderem esse tipo de pessoal. E aí você chega, quando você pega, acontece que nem tô falando agora, tá? Eu sei que eu tava falando de board game e tô não falando de RPG, mas acontece isso. Você pega um livro que você vê que a regra é similar. E quem fez isso maravilhosamente foi o Lucas Conte, no Mojubá. E ali tem um texto de Mojubá. E ele pegou um outro jogo, mostrou lindamente no dele, fez lá o dele, mostrou as diferenças, entendeu? E, cara, eu adorei, eu joguei assim, fácil. E aí teve o outro rapaz que jogou comigo esse sistema, falou, cara, mas ele é bem parecido com outro sistema, é porque tem inspiração. Uhum. Tem os modos de inspiração. Então, quando você não é preso em um sistema, você não é preso em uma regra, você pega outras para você aprender, para estudar. Cara, é maravilhoso quando você chega e você ouve a comparação, ouve a inovação, ouve a mudança. E eu gosto de. E eu sou o cara que mistura, né? Eu sou o louco que mistura as coisas. Então eu já adoro quando pega, pô, mas isso aqui é de outro jogo, eu sei que é de outro jogo, mas coloquei aqui, gostou? Gostei, então vamos, bora, né? Agora a minha pergunta você falou de outras pessoas que não estão aqui. Se a gente for falar outras pessoas, a gente tem muitas pessoas no nosso meio do RPG que são excepcionais, principalmente na parte de regra, ou na parte até mesmo de lore, o que a pessoa traz, inovação, né? Uma pessoa mesmo que eu tenho um carinho imenso, eu falo, cara, pra mim você é uma das trindades do RPG, é o próprio Igor Moreno. Igor Moreno, ele traz uns jogos assim que, cara, é muito show de bola. E é muito show de bola conversar com ele. Que é um zoando e sai um monte de coisa da hora. E é quando ele vê, ele fala assim, cara, aqui é o novo jogo. Né? E aí eu te pergunto, você já tem pretensão, mais ou menos, de quais pessoas você já quer chamar pro próximo? Ah, então, alguns nomes vêm assim, é exatamente isso que eu falei. Eu tenho, é mais fácil você convidar uma pessoa com quem você interage, Sim, né? sem Então, pô, sombra de dúvida. eu sigo a pessoa no Blue Sky, a pessoa me segue, aí, pô, você escreve uma coisa, você tem, pô, é mais fácil. Por exemplo, gente, esse livro
eu não paguei ninguém, tá? Eu não paguei, eu paguei o diagramador, eu paguei o, a ficha catalográfica e eu tô pagando a impressão. E aí o que eu combinei, eu falei para eles, falei assim, gente, eu vou fazer esse livro e o que sair, né, assim, o que lucrar eu divido entre os autores, tá? Pode ser que lucre muito, pode ser que não lucre nada. E aí todo mundo, é mais fácil você conversar isso com uma pessoa com quem você já conversa, você tem um vínculo. Eu tô falando para ele, cara, trabalha aí para mim, né? Que eu vou fazer o livro, mas o cara poderia falar assim, pô, mas você não vai me pagar? Quer dizer, eu não tenho condições econômicas, assim, eu não, é isso, eu não sou uma livraria, não sou uma editora, eu estou fazendo um projeto que eu não acho que tem muita saída, né? A gente tá, é um nicho do nicho, dentro dos jogadores de RPG, é um grupo específico, então, assim, e eu não tinha esse capital de início, né? E aí é mais fácil você conversar com uma pessoa que te conhece, né? Quer dizer, praticamente todas as pessoas que estão aí, eu já encontrei presencialmente, eu já bati papo. Acho que a única pessoa assim, que eu não conversei, que eu nunca vi, não, que eu não conversei presencialmente foi o César Capacli, que ele está em Em Portugal, Portugal. mas a gente sempre conversou, né, online. O Jairo, eu já troquei algumas ideias online. A Viviane e o Matheus, que eu os conheci online, eles são pesquisadores de RPG Educação, então a gente já conversou muito online. O resto são pessoas que eu sentei, que eu conversei, que bate papo, você encontra no DOF, você dá um abraço. Então, são vínculos que aí, quer dizer, as pessoas confiam, né? E eu imagino que muita gente, se for de olhar e falar, imagina, eu convidar uma pessoa que nunca me viu, não me conhece. Ô, escreve um livro aí, escreve um texto que eu vou publicar um livro. O cara vai falar, pô, mas para que eu vou, né? Primeiro fazer esse número um, esse primeiro livro, depois a gente vê o quanto que ele tem de reverberação na comunidade, o que as pessoas falam, o que elas debatem, e a partir daí conversar. Por exemplo, o Igor Moreno, eu não tenho tanto contato, né? Então, mas você não gosta dele? Não, ele parece um cara legal no que eu vi, mas a gente teve pouca troca de conversa, né? Então, eu não sei o quanto que eu ia chegar nele. Por exemplo, tem pessoas que escreveram RPG e eu não conheço, porque é da comunidade da RPG. Às vezes você Uhum. fala, pô, e o meu amigo tal? Eu falo, cara, eu nem sabia, porque hoje em dia publica-se tanto RPG, e eu acho isso bom, não acho isso ruim, que chega a situação, você fala, cara, mas tal pessoa, mas, né? Essa pessoa, então assim, eu tenho ideia de alguns nomes, geralmente de pessoas que é isso, que eu conheço, que eu posso conversar, né? Eu não vou falar nenhum para não gerar uma pressão, sabe? Uhum. Eu vou falar para Justo, justo. e a pessoa falar, pô, o cara falou isso daí, e aí eu vou ser o babaca, e todo mundo tem uma vida, todo mundo tem um caminho, né? Então, eu acho que assim, quem estiver vendo que falar, pô, eu estou interessado, acho que rola, vamos conversar depois desse financiamento terminar, né? No DOF, eu já vou estar com os livros prontos, né? Eu vou entregar no DOF, inclusive, para muita gente. Mas é isso, assim, eu tenho alguns nomes, algumas ideias na cabeça, mas eu prefiro não falar porque eu não quero gerar esse tipo de pressão pública, né? É, é, aquela velha história, primeiro a gente É, é até, conversa com a pessoa. é até melhor não falar mesmo, porque é aquela coisa que assim, de repente, que nem tu próprio citou, eu vou pegar das suas palavras. A pessoa de repente não ouviu o nome dela. Aí ela falou, pô, mas não foi falar no meu nome. Entendeu? Uhum, Eu tenho contato. Eu vou estar falando besteira aqui. Eu tenho uhum, contato de algumas pessoas. Tá, eu tenho contato de mais. Eu tenho bom contato de pessoas do meio do RPG. O Raga sabe disso.
né? Quando tu tava falando aquela hora do e-mail, Uhum. muitas vezes o pessoal me procura pra poder falar assim, cara, tu tem contato de tal pessoa? E eu Uhum. falo, eu tenho. E pior que eu na hora eu tenho. Tem pessoa que eu nunca falei na minha vida Uhum. e eu descubro que eu tenho contato da pessoa. Como trocentos grupos de WhatsApp, gente, trocentos grupos de coisa. Uhum. Uhum. Eu divulgo RPG desde a época do Orkut, Uhum. né? Então, eu e o Talude, a gente já é Matusalém no meio do RPG, Uhum. entendeu? É aquela coisa que você quer achar um contato, você acha com o Talude e você acha com o Malk. Uhum. E o Talude é minha inspiração. O Talude é minha fonte de inspiração, cara. Já falei isso pra cara do Talude. O Talude que lide com isso, mas ele tem matéria que eu acho com o Talude, e tem matéria que o Talude acha comigo na revista. Então é assim, é um ajudando e é isso que é muito legal. É um ajudando o outro, É. entendeu? Eu te garanto que vai ter muita gente do RPG que vai chegar e vai falar assim, cara, eu não te cobro nada, eu não te Uhum. cobro um centavo. E vai ter gente que vai chegar e, infelizmente, vai falar, eu vou ganhar quanto nisso? E eu vou te falar que são pessoas que muitas vezes fama é alta e só por causa da fama é alta que a pessoa pensa assim. Não, mas é justo, é justo. Eu É, acho que não posso cobrar o trabalho da pessoa. É isso, é o quanto que a pessoa vai lá, vai confiar, não vai confiar. Assim, eu desenvolvi muito contato com pessoas mais antigas por causa do meu canal de História da RPG no Brasil, né? Então, no fundo, sei lá, eu consegui o contato com o Osmar, né? Da Marquês Saraiva. Quer dizer, você tem lá o Rodolfo Koch, que foi o editor da editora Abril, né? Do D&D, do AD&D da editora Abril e etc. E eu tenho menos contato com pessoas mais novas, porque procurando, buscando lá dos anos 90, e a maior parte saiu do RPG, né? A maior parte, você vai ver, não está no RPG, já não segue mais o RPG, já não caminha, e que, de novo, também é justo. Outro ponto, e que isso é uma coisa inegável, que nós somos um grupo muito pequeno de pessoas, Demais. né? É um nicho, e um grupo pequeno de pessoas não significa uma pequena quantidade de tretas e É picuinhas. muita treta. É muita treta, é muita Muita treta. picuinha. E aí, às vezes, sei lá, você fica sabendo que A não gosta de B, o B não gosta de A, e às vezes, eu não sei, gente. Honestamente, eu não sei. Às vezes, tem coisa que às vezes a gente fica sabendo, tem coisa que não sabe. Uhum. Então, outra coisa, por isso que eu entro em contato e falo, olha, estou pensando, estou chamando. Existe alguém com quem você, sei lá, você se incomodaria, que você não quer que publicar junto, né? Você fala, pô, não quero ter meu nome junto. Então, assim, eu fiz todo esse processo também de encontrar, de evitar conflitos, né? Evitar atritos, tá? é o que a gente tem Então, bastante no nosso meio. e aí, entendeu? E é isso, pô, talvez se a pessoa não esteja no volume 2 vem pro 3, do 3 vem pro 4, e assim eu vou manejando, né? E assim você tem que. Porque é isso também, né? Muita questão de lidar com as pessoas. Acho que esse é o grande ponto. Sim. Raga, tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente pode prosseguir. Tá, antes, uma coisa que tu falou que vai ter no DOF a venda. Uhum. Se eu pudesse de repente indicar um local para ter a venda depois, dois locais, que eu acho muito bom, que inclusive o próprio Odin, ele pegou e colocou o livro dele, seria o ICLEP e o Clube dos Autores, cara. Porque o próprio Odin, ele pegou a Aruanda, colocou no Clube dos Autores, e tem até agora na Amazon, tem na Americanas, ele conseguiu espalhar por causa de uma editora, por causa de uma... não é editora, eu não, é uma gráfica por demanda, né, que é o Clube dos Certo, Autores, certo. né? Aham. E eu acho que seria muito bom ter eles à venda por ali, de É repente. uma boa, uma boa. Eu não tinha pensado, mas é uma boa. Até, quem sabe, eu coloco também o Perdição Troiana, que a Perdição Troiana tá acabando, né? Então, no meu LARP,
Mas, enfim, pode ser uma boa. Eu não tinha pensado nisso. É que é isso, né? Eu falei, não, eu não trabalho, eu estou pensando nessa questão de organizar texto, organizar livro, de trazer vozes, de gerar. Então eu não pensei nisso. Depois, mas é isso. Depois você pode me passar os contatos, dar uma olhada. Acho que é bacana. Eu essa semana no site, lá no grupo Provisório Rural, eu te Tá, passo tá. o do ICREP do Clube dos Autores. E, Uhum, cara, o próprio Tarcísio Lucas, uhum, do solo, ele publica seus livros por lá, entendeu? sim, E é sim. aquela coisa que assim, é por demanda. Então a pessoa fica despreocupada, sossegada, que ela, se ela vai querer colocar algum lucro ou não, Aham, vai tranquilo pra ela, não tem dor de cabeça, entendeu? Daí entendi. de repente fica uma indicação pra ti, porque, cara, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz quando o Odin mostrou pra mim lá no Clube dos Autores, cara. Bem bacana mesmo. Não, e tem um ponto, né, que eu acho que aqui acho que tem uma questão interessante, que é só fazer uma meia-culpa, que realmente hoje eu gostaria de ter colocado o RPG solo também. Mas como eu falei, como eu não tenho tanto contato com o pessoal da RPG solo, eu uso pouco Facebook, etc. Eu falei, putz, podia ter. Talvez no volume 2 possa vir mais alguns textos aí, etc, né? Autor de Cara, RPG solo, fácil de conseguir, viu? o Capac Pop é um dos solos, É entendeu? o O Capac é solo, um, o Isso é. Capac é um próprio do solo. Então, e volta e meia, tu vai ali no grupo, cara, são 4.000 pessoas e tem muita gente que sempre tá solícita, entendeu? O próprio Tarcísio Lucas que eu citei aqui, o Thiago Jungs, Uhum, o pessoal da Ailton Raivoso que estiveram aqui conosco, uhum, o Wesley, o Baikal. Cara, tem muita gente que é bem legal e bem ali a fim de participar, entrega o material certinho, entrega no tempo que for, entendeu? Eu acho que tem um bom pessoal sim, cara. Eu vejo que pode, se a gente for parar para analisar, tem muitas editoras independentes que conseguem entregar muito bem seu material. O próprio pessoal do Universo Simulado, sim, sim, entendeu? sim, sim. Então, Tem bastante. Tem ainda um universo muito amplo a se explorar. Isso sem contar que eu pedi para cada autor falar de um jogo. Vários autores fizeram mais de um jogo. Então, se eu quisesse repetir com os mesmos autores, é possível que eu conseguisse grande parte deles. Mas a minha ideia é gerar essa rotatividade, né? Para que, senão, você faz o sim. clube ali, né? Eu acho que é bacana a gente ter essa diversidade de autores, de vozes, né? De vozes, é importante. Bem, Raga, podemos ir pra rádio. Então bora. Chegou o momento da gente brincar de misturar RPG com música. É, Nesse momento, eu vou pedir para o Lucas e para o Rafael indicar canções que possam, de alguma maneira, relacionar com o jogo pela regra, seja no processo de produção ou de alguma letra que lembrou a temática que ele envolve, a mente é deles e é eles que vão ter que se virar. Então, Lucas, qual é a tua indicação para hoje? Cara, a minha indicação foi através de uma matéria que eu fui caçar. E eu peguei matéria que pegavam músicas com regras. Músicas que tivessem estudos, né, em cima. E me apareceu uma brasileira, logo foi a segunda que apareceu, e eu fiquei assim, muito feliz, porque eu curto pra caramba a banda, que é Capital Inicial. E é justamente a música Eletricidade. Então, ela tá ensinando vários pontos de eletricidade ali. Ela tem uma crítica social política fodida, né? E eu muito vi a ligação dessa música com o jogo pela regra. Não sei se o Rafael vai concordar comigo ou não, mas pelo menos na minha cabeça malcaviana eu vi isso e eu adorei. E eu falei assim, caraca, e eu fiquei ouvindo essa música hoje mais de uma vez. Para vocês imaginarem como eu gostei de ter pegado essa música. Então vai ficar essa minha indicação. Muito bom.
Agora vamos à indicação do Rafael. O que você manda pra gente, Rafa? Olha, eu tive uma dificuldade muito grande de escolher, porque me veio duas músicas na cabeça. Primeiro eu vou falar da que eu deixei de lado, que é a Loteria de Babilônia, do Raul Seixas, em que ele fala: vai, 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 e grita ao mundo que você está certo, você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock e demonstrar os teoremas da vida e os macetes do xadrez. Que basicamente é essa ideia de você deixar o game designer. Agora fala, explica, né? Grita ao mundo. Grita ao mundo. Mas, como essa foi a não escolhida, eu escolhi a música Tô, do Tom Zé, né? E ele trabalha com essa ideia, né? Eu estou te confundindo para te esclarecer, né? Eu tô te confundindo para te explicar. Então, essa é a música Tô, de Tom Zé. Muito bom, tá aí a indicação do Rafael. E eu inevitavelmente, eu não sou de indicar canção, mas eu inevitavelmente acabei pensando naquela paródia musical que fizeram, se não me engano, o produtor é inglês, britânico, que é Rolla D6. Então fica aqui minha recomendação para essa referência. Bom, enfim, vamos agora à atualização das campanhas de financiamento coletivo que rolam aqui no Brasil, que é uma prévia do que vai ocorrer no domingo, quando vocês que estiverem assistindo na Vermelhinha vão ter à disposição deste arquivo. É um compilado de notícias que o Lucas pesquisa e escavuca pelas páginas e de editoras e perfil de Instagram, seja o que for. Ele é praticamente uma toupeira, de tanto que ele escavuca isso por aí. E aí, antes que ele faz esse processo de escavação, eu trago essa prévia, que é a atualização das campanhas de financiamento coletivo. Sempre faço algumas horas antes aqui da programação, que a gente sempre grava nas quintas-feiras à noite. E hoje eu registrei 23 campanhas de financiamento coletivo ocorrendo ao mesmo tempo. Meu período de apuração foi de 3 a 10 de abril de 2025. Mas antes que eu fale dessas 23 campanhas, vamos falar aquelas que se encerraram. E essa semana se encerrou o Guardiões do Limbo pela New Order Editora, que fechou com... Nossa, deu um gás bonito no final da campanha. Fechou com 406% da metabase de R$5.000. Sensacional. Deixo meus parabéns para o Samuel, que é o autor do jogo, e para a New Order Editora por ter apostado no projeto dele. Também terminou o Tormenta 25 anos, pré-venda, que bateu R$395.530. Rapaz, é só porrada. 748 pessoas apoiando o projeto. Parabéns para Jambô por mais um sucesso. Também, agora, essas foram as duas que terminaram, e agora a gente vai para a relação daquelas que vão se encerrar nos próximos dias. E irá se encerrar Lancer RPG, que encerrar hoje, daqui a algumas horas, essa campanha se encerra. E ela já arrecadou 864% da metabase de R$40.000. Mais um projeto bonito sendo feito pela Tria Editora. Também vai se encerrar hoje o Etirindor, cenário de campanha, que está com 20% da metabase de R$1.000 e é uma campanha flexível. Então quem apoiou vai poder receber as recompensas ofertadas pelo autor do projeto. Também vai se encerrar nos próximos dias o Fallout BR pela Retropunk Publicações, que bateu já 172% da metabase de R$85.000. E hoje eu vi uma postagem do Matheus Herpes anunciando que já tinha até mais metas extras na campanha. É isso aí, Fallout já produzindo muito sucesso nessa campanha. Também tem o Arte da Guerra, Nova Era, pela Odyssey Publicações, que vai se encerrar em breve e já bateu 183% da metabase de R$5.000. E próximo a se fechar vai ser o Cartógrafo de Campanha, Masmorras, pelo Clube dos Taberneiros, que já chegou a 54% da metabase de 28.000 reais. Bom, faltam poucos dias para acabar e ainda falta também um pouco mais de 40%. Vai precisar de um gás aí para poder a campanha se financiar, porque ela está estabelecida como tudo ou nada. Então, se você ainda não apoiou, tem aí a oportunidade de pensar a possibilidade.
Agora vamos às campanhas, que ainda tem bastante tempo. Temos aí o Shadow Dark RPG pela Laserhead Press, que está com 394% da metabase de R$80 mil. Temos o Achtung Cthulhu pela New Order Editora, que está com 81% da metabase de R$45 mil. Temos o Como Te Me Encontrei por Catarina Molinari, que está com 26% da metabase de R$8.400. Temos o Acaso RPG, que está com 1% da metabase de R$15 mil. Temos o Histórias na Ubanda, pela Yoton Raivoso, que está com 44% da metabase de R$6.500. Temos o Guia de Norvenha, que é por Brielle Riscala, que está com 216% da metabase de R$6.500. Temos o Skyfall RPG, Escolas de Magia, que começou recentemente pela Copycat Games, que já bateu a metabase e já está com 107% dessa meta de R$7 mil. Temos o Ronin RPG, pela Tri Editora, que já está com 816% da metabase de R$7 mil. Temos o Zumbis, a Rebelião, também começou recentemente, que já está com 50% da metabase de R$250. Temos o Vermilion, que também começou ao longo desses dias, pela Escafandro Editora, que é o projeto de estreia dessa editora, que já está com 86% da metabase de R$17 mil. Temos o Museu Encantado e Diários de Charles B. Starling, que é pela editora Universo Simulado, que já bateu a metabase e já está aí avançando, já está com 195% dessa meta de R$890. Temos o RPG Com 2025, por Edson Leme Jr., que já está com 28% da metabase de R$6 mil. Temos o Jogo pela Regra, a gente ainda não viu esse aqui. Lucas, convida o autor para vir aqui falar sobre ela, tá? Essa campanha já bateu 93% da metabase de R$3 mil. Tem o Atlas RPG Manager, que só arrecadou até agora R$140 da sua campanha. E tem aquelas fechando, aquelas que não tem prazo para acabar, são até quando o autor quiser, e tem umas assim que são praticamente Highlander, que é o do Guia de Schlefsalk para Coisas Impensáveis, que já está com 21% da metabase de R$88 mil. Tem o Breachers Fenders de Sempiterna, que está com já arrecadação de R$30.286. Tem o Mythic BR Late Pledge, pela Retropunk, que já está com R$4.149. E fechando temos o Altares RPG Late Pledge, pela Coisinha Verde, que já está com R$980. Aí, vendo o volume financeiro arrecadado ao longo dessa semana, registramos um total de R$371.123,17. Comparando com a semana passada, teve um saldo positivo de 237,8 mil. E comparando com a média dos 12 últimos meses, também teve um saldo positivo de 235,3 mil reais. E aqui a gente vê no gráfico, linha azul, ó, foi lá pra cima. Mas é porque teve muita estreia de campanha forte essa semana. E a linha da média se manteve ali embaixo. E a azul, ó, foi lá pra cima. Do lado direito é a medida dessa semana. E aí, para tu ver, Lucas, como foi bem distribuída essa arrecadação semanal, o Tormenta, que ficou em primeiro lugar, só teve 39,9%. O Lancer ficou com 21,3%. O Skyfall ficou com 17,3%. O Fallout com 6,2%. E o Shadow Dark com 6%. Mas eu te digo, olha só o volume de pessoas apoiando, mano. 1.144 apoios. Esse arrebentou. Comparando com a semana passada, teve um saldo positivo de 682 apoios. E com a média dos 2 últimos meses, 545 apoios positivo. Também foi lá para cima. Olha só, Lucas. Antes não passava nem de 1.000. Chegou a quase 1.200. E entre as campanhas, também tudo nivelado. Primeiro lugar, Tormenta, com 24,2%. Skyfall, com 18,1%. Terceiro, Lancer, com 15,5%. Vermilho, com 10,3%. E fechando em quinto, Fallout, com 7,6%. Ou seja, ninguém dominou. Foi distribuído para todo mundo. Foi uma semana excelente. Lucas, seus comentários sobre essas campanhas? Cara, primeira coisa foi na hora que eu olhei pro Lancer e eu falei assim, caraca, 1.300 e poucas pessoas, velho. Ultrapassou bonito a parte de Tormenta. É um cenário de RPG que ele é totalmente fora da pragmática do fantasia.
Ele é mecha, ele é espaço, ele é robô. E tipo, não é uma premissa, e é uma premissa que uma vez, num debate que a gente tava tendo aqui, não lembro com quem, falou que era uma premissa que ninguém olhava. Tá aí. Mais de 1.300 pessoas apoiaram, entendeu? Então, muito parabéns pra tia editora e muito parabéns pro pessoal que tá apoiando, né? Pra quem tá tendo condições financeiras de apoiar. E, cara, é muito sensacional ver essa ramificação que teve lá na parte de apoios. Eu gostei muito de ver que cada um teve o seu pouquinho ali, mas que isso alavancou de uma maneira sensacional. O próprio pessoal do Vermilion que tá aqui, que começou agora, já tá aí no pódio, a gente semana que vem vai estar com eles aqui. O, o Fallout tá tendo uma boa gama de gente. Shadowrun que é uma editora nova também. A Laser Edge é uma editora que acabou de aparecer, né? Tudo bem que as pessoas que estão trabalhando nela são pessoas que já são do meio do RPG que nós conhecemos, mas é uma editora nova. Para pessoas de fora, a pessoa que não corre atrás disso, são pessoas novas, entendeu? E, cara, é 1.090 apoiadores. Então, é muito bom ver isso. Eu acho que é muito bom, principalmente quando a gente vê que são campanhas nacionais, que são campanhas de autores independentes e são campanhas que de repente são editoras que estão indicando uma para outra. Então, cara, vamos espalhar cada vez mais isso daí. Essa é a minha indicação. Muito bom. Não é indicação de canção, Lucas. Não, a indicação que eu tô falando é a indicação do que fazer. Tá bom. Agora Entendeu? vamos aos comentários do Rafael sobre a atualização das campanhas. Rafa. Cara, muito bacana, muito bacana. Eu não, eu vi alguns, né, é, nesse processo. E uma vez eu entrevistei um colecionador, o Cesar Quest, uma entrevista bem legal no meu canal. E ele decidiu assim na vida dele e falou, cara, eu acho que eu vou ser colecionador de RPGs lançados no Brasil. Pode crer. E ele comprava, né? Pô, sei lá, você compra um D&D, você compra um Vampiro, de vez em quando sai um sistema. E aí eu lembro que eu conversei com ele e falei, cara, já não tá dando pra acompanhar. Não tá dando pra acompanhar. Porque se você quiser um livro de cada que sair, imagina, olha a quantidade de produção. A gente, isso no ano, a gente tá em abril. Abriu. O que vai vir pro DOF? Putz. O que eles vão lançar? O que vai trazer ali? Quer dizer, é uma coisa que a gente nem imagina. Então, é muito bacana mesmo, é muito legal. E é tentar criar esses diálogos com essas editoras, autores, jogadores, para a gente construir uma cena cada vez mais forte, né? É isso aí. Concordo. Lucas, tá contigo de volta. Só uma coisa para eu citar antes da gente ir para o próximo. Tem editora que inclusive ela falou hoje que ia estar lançando coisa mensalmente e tá cumprindo. Entendeu? Porque não tô falando, não é só a tia agora, né? Não é só a tia. A tia ela vem com essa proposta, mas outras editoras estão vindo e estão falando, ó, bateu a meta, tá aqui o PDF. Entendeu? Então eu acho que é muito bom quando tem isso, ou tem um jogo rápido, ou tem uma demonstração de como é o jogo, para a pessoa poder entender o que a pessoa está comprando, né? Eu acho isso formidável quando tem. Eu sei que às vezes não tem, às vezes tem licenças que não permitem isso, eu entendo muito bem disso, mas quando permite ou quando tem essa oportunidade, cara, é show de bola mesmo. Porque aí você já vai jogando, você já vai experimentando, já vai vendo outros canais fazendo isso, já vai fazendo com a galera, então vai ampliando cada vez mais pra ter.
Bem, agora a gente fala o que rolou na semana conosco e com os nossos convidados, que pode ser que de repente role nas próximas, e também onde a gente acha a pessoa, em quais redes sociais. O Rafael, com o decorrer disso, ele já falou algumas, né? Mas de repente relembrar pro pessoal que é muito bom, né? Eu esse final de semana eu como eu tô treinando com minha filha, tô treinando com o pessoal. A gente foi numa lanchonete em São Vicente que a gente acabou descobrindo na lanchonete, ninguém avisou nada e foi falar que a lanchonete ia fechar no dia 10, que é hoje no caso. E a gente ficou super triste porque era um local que foi bem acolhedor, era bem confortável, as mesas eram grandes, foi bem participativo, né? E o local ia fechar. A gente ficou assim, caraca, velho, a gente acabou de vir aqui, vai divulgar o local e vai ter isso. Então, e tem locais muito bons na região, tem muitos locais muito bons aqui em São Vicente, Praia Grande, Santos, Cubatão, Guarujá, que seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, mas, gente, divulga, fala pra gente e fala, é permitido jogar? Não é permitido jogar? Olha, tem essa temática, não tem essa temática, tem isso, tem aquilo. Hoje eu fui procurar escape room e eu descobri que tem um em Santos, mas se eu não fosse pesquisar eu não ia saber, né? Então, às vezes é bom e tem vários sites para isso, para divulgação, né? Essa semana agora eu provavelmente no sábado eu vou numa festa do morango que vai ter, ainda a confirmar, estou torcendo muito que aconteça isso, né? E vou continuar treinando com minha filha e com o pessoal do projeto para a Frontaria Criativa que vai ter na próxima semana, dia 17, 18 e 19, na Casa da Frontaria de Lejada. Depois vai ter a Mostra do Japão no Parque do Valongo. E depois vai ter o Rodas de Jogos na outra semana, na última semana de abril, dia 27, lá na Fábrica de Cultura Antiga Cadeia Velha, que a gente vai estar com temáticas de pós-apocalipse. E estamos comemorando logo logo aí o Dia dos RPGs brasileiros pós-apocalípticos, que é uma comemoração em cima que eu peguei da data do Vergigás, que eu achei um RPG que tem uma data específica de quando começou o apocalipse dele. Aí eu falei assim, cara, vai ser essa data. Então, bora lá, vamos divulgar, vamos espalhar, que tenha cada vez mais RPG pós-apocalipse, que tenha cada vez mais RPG que seja totalmente diferente, que seja tipo de penitenciária que nem o da Naomi, ou que você é um assassino e depois você tem que pensar nas mortes que nem Ceifadores do Valpassos, Viagens do Tempo que nem Lições, por aí vai. O RPG de política, que nem o Ibis do Rafael. Cara, eu tô doido pra jogar o teu jogo. Doido. Muito. Eu achei muito bom e lança, se possível, lança quando for possível, cara. Entendeu? Porque nem que seja um playtest, nem que seja um fast play, nem que seja alguma coisa rápida, de repente só uma amostra, mas lança, cara. Eu tô doido pra jogar. E eu sei que tem pessoas que vão estar doidas pra jogar que nem eu, que viram essa live, que nem a Tati ela falou hoje, e bora fazer isso. Rafael, o que rolou contigo, o que vai rolar nas semanas e onde a gente te encontramos? Eu dei aula. Bastante aula. Hoje eu dei aula com a garganta ruim. Espero melhorar amanhã. Vou preparar a aula. Vou corrigir prova semana que vem. Bastante prova. Vou visitar minha mãe no feriado. Vou corrigir prova enquanto estiver visitando minha mãe. A vida de professor é emocionante. Eu tô esperando o boneco, né, do jogo pela regra, que eu mandei para a gráfica, eles mandam pra gente dar aprovação para impressão, né? Deve chegar nas próximas semanas.
Sem muitas emoções, assim, né? No DOF, estarei no DOF, com certeza. Onde me encontrar, procura o meu nome, Rafael Carneiro Vasco, você vai encontrar. Bom, o Blue Sky eu tô como Racarneiro, Rá de Rafael, e junto com Carneiro. O itch.io tem alguns dos meus jogos, é o Raca, raca.it.io. Os jogos em português são todos gratuitos, os jogos em inglês eu cobro alguma coisa, porque, né, Justo. eu tô tentando aí contrabalancear a tarifa do Trump. E o meu canal no YouTube procura Racarneiro, ou se você procurar História da RPG no Brasil, você vai encontrar algumas das minhas entrevistas. Se você quiser ver o quinto simpósio de RPG, LARP e educação, procura Holy Simpósio no YouTube. O site do Holy Simpósio é holysimposio.com.br. Tem um material gratuito, inclusive importante. Tem um jogo gratuito traduzido em português pela Maria do Carmo Zanini, tá? Diagramado pelo Marco Morte, o jogo do Jason Morningstar, O Caminho Azul, que está gratuito para imprimir e jogar. É um jogo sensacional que o Jason cedeu para gente, tá? Para o quinto simpósio. Ele cedeu a tradução e tá lá. É um jogo do Jason Morningstar, o autor do Fiasco, tá? Simplesmente isso. Show. Tá lá Manda no. depois pra mim no grupo, se possível. Mando. Além disso, eu tenho uma conta no academia.edu, né, Rafael Carneiro Vasques, que estão os meus textos acadêmicos sobre RPG, né? Eu tenho textos sobre. Eu faço uma comparação, eu e mais dois amigos, né? Sobre os bestiários medievais e os livros de monstros de RPG, né? Para mostrar como que são linguagens diferentes para aquelas pessoas que dizem que RPG é coisa do demônio, etc. A gente fez um trabalho para mostrar como que eles partilham, eles, por mais que eles falem de monstros, eles partem de visões de mundo diferente. Para isso a gente criou um argumento. Tem um outro artigo meu sobre RPG e LARP na educação, tem a minha dissertação de mestrado sobre as potencialidades do RPG na educação escolar, e se não me, tem um ou outro LARP meu espalhado por aí. Lá tem um LARP, né, que saiu daquela revista Mais Dados, sobre a expulsão dos jesuítas no Brasil de 1759. E para finalizar, tem um texto meu no qual eu proponho que o alicerce narrativo do Vampiro à Máscara é a guerra civil e não o horror social, né? Então Show. é isso. O meu Blue Sky tem o fixado, tem os links. Você vai lá, clica e encontra essas minhas produções. Caramba, manda depois lá pra mim no grupo esse, por favor, porque Mano, sim. eu quero colocar junto com a matéria que eu vou Tá bom. fazer, né? E o do Itch.io depois eu acompanho, porque o do Itch.io toda semana, quando eu vou fazer da revista, eu pego o apanhado do que foi lançado no Itch.io também, né? E pego tudo apanhado do que foi lançado durante a semana. Então, pra tu imaginar, eu vou em site, eu vou em tudo que você achar. Tem coisa que aparece do nada pra mim. Essa semana o Instagram me mandou acho que umas 3 ou 5 contas de lançamento de jogo JRPG. Que eu falei assim, caraca, velho, se não fosse o Instagram me mandando, eu nunca queria saber. Entendeu? Só hoje foram 3 na hora que me mandou assim. Que também essa semana eu quase perdi minha conta. Eu não sei o que estava acontecendo. Que a minha conta no Instagram, eu não aparecia as minhas publicações. Mas quando eu ia no Chrome aparecia. E aí eu tive que esperar voltar. Voltou, eu falei, ufa, ponto. Que bom, voltou meu Instagram. Posso voltar a publicar. Sem me preocupar de perder as outras coisas. Bem, Raga, a gente pode ir pra despedida. Então bora. Bom, Rafael, o Raga tem que contar o que aconteceu com ele eu também. não. Isso Ele não conta. isso é doideira do Lucas. Eu não quero. Ô
Raga é antissocial nessa hora. Eu não sou Raga antissocial porque eu não curto mesmo. Mas aqui você faz o que você sente vontade. Mas enfim, tirando brincadeiras à parte, Rafael, pô, que prazer ter você de novo aqui com a gente. Obrigado por ter topado vir aqui falar sobre o seu projeto. É um projeto que eu acho que tem muito para se tornar em vários outros e vou ficar na torcida. Agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui. E agora eu peço para que o Lucas, junto comigo e o Rafael, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.